Olá, sou o professor Isaías, de língua portuguesa e língua inglesa, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre língua inglesa e comunicação. E para isso nós vamos refletir sobre alguns pontos muito importantes. Quais são esses pontos? A importância da língua inglesa na sociedade contemporânea. E em seguida nós vamos discutir sobre as relações da língua com comunicação e tecnologia. E por fim, nós teremos o inglês para fins específicos. Tá? Então vamos começar. Mas só que, antes de nós iniciarmos o nosso trabalho, duas perguntas são essenciais para a gente começar a pensar. Primeira pergunta: para que inglês? A segunda pergunta é: qual a importância do inglês na sociedade contemporânea? Para isso, é muito importante que nós comecemos uma reflexão para pensar no inglês enquanto língua. E quando pensamos no inglês enquanto língua, nós temos que imaginar que o inglês é uma ferramenta de comunicação e que nos permite interagir com o outro, que nos permite compartilhar conhecimentos, ou seja, que nos permite fazer parte de uma estrutura, fazer parte de uma sociedade. Para isso, o inglês, então, que é considerado como uma ferramenta para a comunicação global, ou seja, enquanto ferramenta, o inglês é uma língua dos falantes não nativos. Por quê? O inglês é a língua mais falada de todas. Hoje nós temos também o mandarim, mas mesmo assim, em quantidade de pessoas falantes, lógico, tem o mandarim, mas utilizado por pessoas não nativas que falam inglês como ferramenta, é a língua mais utilizada. O inglês é a língua do quê? É a língua dos negócios, é a língua da ciência, a língua da tecnologia e a tecnologia do desenvolvimento. Portanto, outra pergunta para nós: o inglês é a nossa porta de entrada para o mundo. Como nós faremos para entrar nesse mundo? A nossa entrada é por meio da comunicação. Portanto, nós temos a tecnologia que vai propiciar novas possibilidades de comunicação que vão facilitar a nossa interação. Desta forma, estamos falando em uma interação em nível local e em nível global. Assim, eu estou me referindo às novas tecnologias digitais de informação e comunicação, que são conhecidas como as TDICs. Na verdade, elas são ferramentas que possuem uma recursividade incrível, que permitem agregar áudio, vídeo, imagem e texto escrito. Tudo isso num só texto. Já que temos essa possibilidade, é o momento também de começarmos a pensar e buscar um novo olhar e novas compreensões para como nós temos que aprender e como ensinar também, principalmente uma língua como a língua inglesa. Portanto, isso permite, além de uma reflexão, também pensarmos nos diversos gêneros textuais que esses tipos de tecnologia nos permitem veicular. Estou falando de textos orais e textos escritos. E vou dar para vocês alguns exemplos agora de ferramentas que nós utilizamos no dia a dia. As ferramentas são essas, mas antes de pensar em cada uma delas, eu vou fazer uma sugestão para vocês. Comece a imaginar que tipo de texto você utilizaria para usar cada uma dessas ferramentas. Vamos lá. Nós temos aqui alguns logos que são bem comuns para todos nós. Nós temos aqui o e-mail, Wikipédia,
LinkedIn, YouTube, Pinterest, WhatsApp, o Facebook, o Fórum, Twitter, o Instagram, Pinterest e muitas outras que nos conectam ao mundo. Temos também as nossas webconferences, que na verdade são as nossas videoconferências, que nos possibilitam integrar áudio e vídeo ao mesmo tempo. Ou seja, são ferramentas que vão nos permitir construir e compartilhar conhecimentos. Então, dessa forma, tem mais uma pergunta para vocês. E a minha pergunta é: qual será a sua necessidade de comunicação em inglês? Estamos falando de necessidade de comunicação. Qual a sua necessidade de comunicação hoje, agora? E isso nos remete a uma área que se chama o inglês para fins específicos. O inglês para fins específicos, na verdade, é uma área de ensino e pesquisa que tem como objetivo trabalhar a necessidade ou as necessidades de uso da língua pelo aluno. Portanto, agora já mudamos o nosso cenário. Estamos falando de você enquanto aluno. Já que estamos falando disso, vamos voltar de novo às nossas necessidades. A sua necessidade. Então, qual seria a sua necessidade primordial? Aquela que é essencial para o aluno. Principalmente o aluno que está iniciando um curso de inglês. Será que seria a compreensão e produção escrita? Ou seja, a leitura e a escrita? Ou seria a compreensão e produção oral? Na verdade, a fala e a audição. No primeiro momento, como estamos falando de novo do início do seu curso, a primeira necessidade ela está voltada para a leitura e produção de texto escrito. Só que é muito importante relembrarmos e ressaltarmos que isso não descarta a hipótese, lógico, de utilizarmos a oralidade e a audição, ou seja, a compreensão e as produções orais. Na verdade, elas vão nos auxiliar em outras habilidades, em outros objetivos específicos que vão surgir ao longo do curso. Portanto, a construção e o compartilhamento de conhecimento se faz por meio do inglês. Que tal praticar mais um pouco? Pensando nisso, eu trouxe para vocês um texto. Então vamos começar. Se vocês observaram aqui, nós temos um texto em língua portuguesa, é lógico que perceberam. Portanto, por se tratar da nossa língua materna, ele não deve ser um texto de difícil compreensão. Então a minha primeira pergunta para você é: do que se trata esse texto? Nós vamos praticar juntos dessa vez? Então eu vou fazer uma leitura em voz alta e vamos ver se nós conseguimos compreender do que esse texto está falando, ok? Então vamos lá, vamos começar. Então nós temos aqui: se os balões estourassem, o som não poderia ser ouvido, uma vez que tudo ficaria muito distante do andar certo. Uma janela fechada também poderia impedir o som de chegar ao destino, pois muitos edifícios hoje dispõem de isolamento acústico. Uma vez que a operação inteira dependia de um fluxo constante de eletricidade, um fio partido também causaria problemas. É claro que a pessoa poderia gritar, mas a voz humana não é suficientemente potente para ir tão longe. Além do mais, se uma corda do instrumento se partisse, não haveria acompanhamento musical à mensagem.
É claro que a melhor situação envolveria menor distância. Num contato face a face, um número menor de coisas poderia dar errado. Bom, agora vamos pensar um pouquinho. Quais seriam as relações entre cordas, fios e balões? Parece que esse texto é bem difícil de entender, não é? Na verdade, dois elementos importantes estão faltando para que você entenda esse texto na íntegra. Se acrescentarmos para vocês a imagem e o tema ou o título do texto, será que isso vai ajudar? Então aqui, o que nós temos? Nós temos uma serenata. Se os balões estourassem, o som não poderia ser ouvido. Porque, olha só, ele não estaria naquela altura, né? Se estourar um balão, ele vai descer, lá em cima tem um alto-falante. Uma janela fechada também poderia impedir o som de chegar ao destino. Então, se a janela lá em cima estivesse fechada, o som seria impedido de chegar ao destino. Pois muitos edifícios hoje dispõem de isolamento acústico. Uma vez que a operação inteira dependia de um fluxo constante de energia, de eletricidade, ou seja, energia elétrica, ele sobe lá, além de ter o fio que está segurando os balões, né, e o alto-falante, um fio elétrico conduzindo a eletricidade para que o som possa sair lá em cima. Se um fio se partir, acabou. O som lá em cima se acaba. Mas se a pessoa gritar, né? Será que uma pessoa gritando lá embaixo, cantando e tocando, chegaria até lá em cima? Então, se um fio se partisse, estaria então prejudicado a serenata. Além do mais, se uma corda do instrumento se partisse, não haveria acompanhamento musical à mensagem. Mesmo que a pessoa gritasse e se partisse uma corda do violão, arrebentasse, o som do violão não chegaria lá em cima. É claro que melhor situação envolveria menor distância. Num contato face a face, um número menor de coisas poderia dar errado. Ou seja, se ele subisse a escada, chegasse lá em cima, né, e fizesse a serenata lá em cima, ou se não fosse um prédio, se ela morasse no térreo ou em uma casa, não haveria necessidade nem de balões, cordas e fios elétricos, né? Não haveria necessidade de nada disso, certo? Antes de iniciarmos a leitura de um texto ou buscarmos uma compreensão específica sobre ele, nós devemos sempre pensar que ele é composto por um todo, tá? Portanto, olhar para as partes menores, como o título, o subtítulo e a imagem, é muito importante, porque, como vocês puderam observar, independentemente da língua, é que nós falamos, né, a língua materna nossa, português, nós tínhamos várias palavras, né, que eram conhecidas. Aliás, todas as palavras conhecidas. E mesmo assim, tivemos dificuldades de compreensão. Portanto, vamos sempre procurar olhar para o todo. Depois vamos olhar para as partes menores e buscar a nossa compreensão. Vamos praticar um outro tipo de texto? E agora nós temos algo um pouco diferente. Será que é um desafio? Que língua que está o texto que nós estamos mostrando para você agora? Na verdade, é um texto que está escrito em francês. E aí você vai me perguntar: professor, eu não sei francês. Você tem que se arriscar, tá? Eu também não sei francês.
Mas vamos tentar, vamos arriscar, vamos fazer isso juntos, tá? Então vamos lá? Bom, você vai ver que não é tão difícil assim, certo? Como é o primeiro passo, quando a gente começa a avaliar um texto, eu vou inserir para vocês alguns elementos um pouco diferentes. Que tal se dessa vez você procurar entender, por exemplo, qual é a fonte desse texto? Quem escreveu esse texto que nós temos aqui? Então nós temos aqui o Le Monde, né? Que é um jornal francês. Mas esse texto, na verdade, ele não está com cara de um artigo de jornal. Tá bom olhar por uma outra dica que talvez nos ajude até a pensar no nível de dificuldade da linguagem. Qual dica seria essa? Onde ele foi publicado? E qual meio ele foi veiculado? Vamos dar uma olhada. Olha aqui. Olha bem ali embaixo, vocês vão ver que tem uma mãozinha. Essa mãozinha significa o quê? Que ele estava circulando no Facebook. Portanto, a linguagem com certeza vai ser muito mais fácil que um artigo de jornal, tá? Porque o público-alvo do Facebook é diferente de um artigo de um jornal, tá? Vamos olhar para ele e tentar responder a mesma pergunta. Que tal olharmos então para a figura? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos uma figura muito interessante, que são dois jogadores de futebol se abraçando. Bom, na verdade eles estão se abraçando, então isso significa que eles estão comemorando alguma coisa. Afinal, eles estão comemorando o quê? O que será que eles estão comemorando? Dá uma olhada na foto, vê se a gente consegue descobrir que time é esse. Bom, pela camisa, deixa eu ver, eu diria que é a Argentina. Mas se não tiver muita certeza sobre isso, que tal a gente olhar para o texto agora? Para tentar entender um pouquinho mais. Então qualquer dica neste momento vai ser muito valiosa. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos olhar somente para aquelas palavras que parecem com a língua portuguesa. Tá? Quais são as palavras nesse texto, em todo o texto que nós temos aqui, quais são as palavras que se parecem palavras do nosso português? Ou seja, aquelas palavras que nós chamamos de cognatos, palavras cognatas. Então vamos olhar somente para elas. Se tiver uma palavra que a gente não conhece, a estratégia é pular, tá? Vamos tentar adivinhar, vamos pular a palavra desconhecida. E aí nós continuamos a nossa leitura, somente pelas palavras que conhecemos. Então vamos ver se com todos esses subsídios, fonte, foto e palavras conhecidas, nós conseguimos responder a nossa pergunta. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? As palavras, a primeira, Argentina. É fácil, muito parecida com o português. A segunda palavra é melhor pularmos, né? Melhor pular. A outra tá como prolongamento. Bom, mas será que a gente fala de prolongamento em futebol? Pelo menos no Brasil? Talvez em futebol a ideia seja prorrogação, prolongamento do tempo, certo? Vamos continuar. Então nós temos Argentina e prorrogação. Argentina na prorrogação. E o que mais? Aqui tem então a Suíça, parece, né? Será que foi um jogo com a Suíça?
Muito provavelmente sim. Nós temos então aqui um jogo entre Argentina e Suíça. Aconteceu algo na prorrogação, pelo menos é o que nós estamos vendo até agora. Afinal, o que aconteceu? Temos aqui, foi qualificada, ok, a Argentina então foi qualificada 1-0. Muito provavelmente, então, a Argentina venceu o jogo. Será o que aconteceu aqui às quartas de final? Olha lá, venceu o jogo por 1-0 e foi para as quartas de final. Que mais que nós temos aqui? Aqui, ó, na Copa do Mundo. Onde foi? São Paulo. Aqui tem mais uma dica para a gente poder terminar a compreensão desse texto. Um olhar aqui para o final, a gente tem uma frase muito interessante, que ela vai funcionar como uma espécie de título, mas na verdade é uma chamada para a nossa atenção, e ela diz o seguinte: a Argentina bate a Suíça por 1-0, tá qualificada para as quartas de final. Ou seja, conforme eu expliquei para vocês, né, anteriormente, você não precisa entender todas as palavras do texto. Na verdade, o que você tem que buscar no texto são dicas e transformar essas dicas no momento de compreensão, sempre pensando no todo do texto, né? Não nas partes só, mas você olha, pega as palavras que você conhece, que estão ligadas à nossa compreensão no português, e ligar esse conhecimento ao texto todo, tá? Então, antes de iniciar a sua leitura para buscar detalhes, algo muito importante e específico, vamos pensar no texto e num contexto geral. Vamos olhar a fonte, o título, né? A imagem e assim por diante. Enfim, estamos chegando agora ao término praticamente do nosso vídeo, tá? Para finalizar, gostaria de lembrar a vocês que nós discutimos pontos muito importantes. O primeiro ponto foi a língua inglesa como importante instrumento para a comunicação na sociedade contemporânea, tá? Em seguida, nós passamos para dicas, que são as tickets, né? Que são as tecnologias de desenvolvimento da informação e da comunicação, lógico, né? Que permite diversas formas de comunicação. Inclusive, aqui nós falamos também, e estava me esquecendo desse ponto, da porta de entrada para a construção e compartilhamento de conhecimentos. Então será por meio da leitura e produção de texto, para fins, né, de estudo, que nós chegamos a uma compreensão geral. Então a gente nunca pode desistir só de olhar para um texto em inglês e falar, não, eu não consigo. Vamos começar aos poucos, tá? Com aquele conhecimento que nós já temos do nosso português, ok? Então por hoje é só.